Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como é que foi meu primeiro ano na graduação de nutrição. Bom, para quem não sabe, eu já tenho uma graduação, sou formado em História, me formei em 2018 e desde então eu acabei que nunca trabalhei na área. E aí nesse meio tempo eu fiz muitas coisas da vida, fiz algumas coisas, né? Tentei algumas coisas e atualmente eu decidi que eu queria tentar fazer uma nova graduação em algo que me interessasse e em algo que eu pudesse fazer disso uma profissão e que fosse possível para a realidade que eu vivo hoje. Então eu decidi, já fazia alguns 2 anos que eu tinha decidido que eu queria fazer nutrição. Eu queria fazer nutrição primeiro por conta de um interesse na área mesmo nos últimos anos. Sempre gostei muito da questão da alimentação como um todo. Eu já não consumo carne há muitos anos, eu fui vegano por alguns anos, voltei a ser vegetariano, estou voltando a ser vegano agora. Então, a alimentação sempre foi uma questão muito importante para mim e eu sempre gostei de pensar ela de forma mais política, digamos assim. E nos últimos anos eu também comecei a me interessar mais nessa questão mais nutricional mesmo, questão mais da saúde. E eu, como uma pessoa trans, também tenho um grande interesse em aprender sobre isso, porque eu gosto da ideia de poder contribuir de alguma forma com a saúde de pessoas trans. E a nutrição é a área que eu consegui encontrar para fazer isso de alguma maneira também. E claro, como eu disse, é uma forma de eu mudar de profissão, de eu construir uma carreira em outra área diferente da que eu estou hoje. Então nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês como que foi meu primeiro ano de graduação. Eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de dezembro de 2024. Então eu já fiz o primeiro ano todo, tem mais 3 anos pela frente. Mas esse primeiro ano já trouxe alguns grandes desafios para mim e eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês. Bom, o curso ele é dividido, né, digamos assim, que os 2 primeiros anos com disciplinas mais básicas, mais gerais, e os 2 últimos anos já entram em disciplinas mais específicas da área de nutrição mesmo, da prática, né, de nutrição, das diferentes áreas que a gente pode trabalhar, porque dentro da nutrição você pode trabalhar atendendo, mas você também pode trabalhar em hospital, você também pode trabalhar com nutrição materno e infantil, enfim, pode trabalhar em diferentes áreas e a faculdade ela meio que tem esse papel de te apresentar todas essas áreas para que dali você identifique exatamente o que você quer fazer e você parta ali para a área que você prefira, né, ou que você tenha a oportunidade de trabalhar e tal. Então, nesse primeiro ano, nós tivemos algumas disciplinas mais básicas relacionadas. Então, eu tive, por exemplo, farmacologia, eu tive microbiologia, eu tive epidemiologia, tive técnica e dietética, tive disciplinas que são mais a base que a gente precisa para entender a nutrição. No próximo ano, eu vou ter disciplinas, na verdade, ainda mais básicas, mas que são de extrema importância, como bioquímica, fisiologia, que são as disciplinas que eu, na verdade, acho que vou ter grande dificuldade. Porque, como eu disse, eu sou formado em História e eu sempre na escola tive um pouco mais de dificuldade nessa área de biológicas. Atualmente, eu consigo entender que o processo de se aprender algo não tem a ver com talento ou com ser bom em algo. Aprender algo tem a ver com a disciplina de fato aprender, da prática, de ir tentando até você aprender. Então, bom, das disciplinas que a gente teve, eu acho que eu consegui absorver o suficiente, assim. Eu tive um pouco de dificuldade com disciplinas mais duras, tipo farmacologia, que é uma disciplina para mim muito difícil. Eu já tive em outro curso que eu fiz quando eu era mais novo, por conta desses processos que... mais do que processo, esses mecanismos do medicamento e diferentes nomes, muito termo, essa coisa muito técnica, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas fora isso, assim, eu acredito que eu me dei bem, assim, no primeiro ano, sabe? Eu consegui entrar no curso com uma cabeça diferente de quando eu entrei na minha primeira graduação. Então eu consigo entender a seriedade que eu preciso levar esse curso para conseguir, no futuro, trabalhar na área e me desenvolver, e, enfim. Então, no quesito das disciplinas mesmo, eu acho que eu me dei bem. Acredito que as grandes dificuldades que eu tive, as grandes coisas que eu tive de mudança, assim, na minha vida com esse primeiro ano de faculdade foi a minha rotina. Eu passei a dormir menos do que eu dormia. Eu tive bastante dificuldade de manter minha alimentação e meus exercícios em dia.
Quando eu terminei no finalzinho do ano de 2023, eu estava praticando musculação 4 vezes na semana, estava correndo 3 vezes na semana e estava nadando mais 2 vezes na semana. Então eu fazia 12 treinos por semana. Então assim, fora esse tanto de exercício que eu fazia, eu também me alimentava até que direitinho, estava conseguindo seguir minha dieta ali certinho, estava conseguindo dormir bem, eu dormia cedo, acordava muito cedo, eu entro no trabalho muito cedo, mas eu dormia bem cedo também, então estava conseguindo descansar bem, enfim, estava numa rotina boa. Aí no início desse ano, quando eu comecei a faculdade, eu senti esse baque, assim. A natação eu já tinha decidido que eu ia parar, que não ia dar para fazer tudo, mas a corrida e a musculação eu tentei manter. Continuei correndo até outubro, se eu não me engano, desse ano. E assim, foi um ano muito difícil pra mim. Foi um ano muito difícil porque eu comecei a sentir muitas dores, tive, digamos assim, que inícios de lesões. Exatamente porque eu não tava conseguindo descansar direito, não tava conseguindo treinar direito. E ainda tava ali me puxando demais nos treinos, sabe? Eu não soube medir isso. E aí, então eu chego agora no final de 2024 com várias questões relacionadas a isso, assim, tanto que eu parei de correr já faz uns 2 meses, eu já meio que aceitei que no próximo ano eu preciso fazer uma coisa só, aquilo que seja suficiente para eu me manter saudável e conseguir me exercitar tranquilamente. Então, provavelmente eu vou ficar só com musculação mesmo. Eu tenho um histórico de algumas lesões, então a musculação é uma coisa que eu não posso deixar de lado. E em relação à minha alimentação, eu preciso focar de novo nisso, né? Então eu preciso voltar a me alimentar bem, eu preciso voltar a me organizar para que eu consiga me alimentar bem, porque eu sei que isso também é essencial para eu conseguir viver meus dias, assim. Porque quando eu não tô me alimentando bem, eu não fico bem disposto, eu fico estressado, eu fico muito, digamos assim, que volátil, sabe? Então parece que tomar decisões ruins se torna muito mais fácil de acontecer, muito mais comum de acontecer. Então, esse ano também vou focar muito em tentar organizar minha alimentação de uma forma que seja mais prática e que eu consiga manter ali minhas refeições, o básico que eu preciso para viver meu dia a dia. Também esse ano, por conta dessas inúmeras decisões erradas, né, que eu tava tomando ali, tipo, porque eu sempre tava muito cansado, porque eu sempre tava muito estressado, eu voltei agora principalmente agora no final do ano, a beber com uma certa frequência, coisa que eu não gosto de fazer. Eu bebo normalmente, assim, bebo uma cervejinha no final de semana e tal, mas esse ano eu percebi que essa cervejinha não tava sendo só nos finais de semana. Então, isso eu também quero tentar diminuir pro próximo ano, assim, porque eu senti que isso também prejudicou bastante, porque no final de semana, que eram os dias que eu tinha um pouco mais de tempo, que eu poderia estudar um pouco mais, eu nem sempre conseguia, porque eu tava sempre tomando uma na sexta-feira, eu acordava no sábado ruim, aí até eu me recuperar, no domingo eu já tinha um monte de outras coisas para fazer, para começar a semana organizado, e aí virava uma grande confusão. E a questão do sono, né, eu comecei a dormir bem menos, então eu dormia ali de 8 a quase 9 horas por noite no ano anterior, e esse ano minha janela de sono diminuiu muito. Então eu comecei a dormir coisa de 6 horas por noite, assim. Pra mim é um baque muito grande, porque eu sei o quanto o sono me prejudica. Eu já tive algumas crises de enxaqueca quando eu era mais novo, então eu sei o quanto a falta de sono prejudica a minha rotina, prejudica o meu emocional, assim, eu fico mais estressado. Então isso é um ponto muito importante pra mim. E aí, então, também, esse ano eu tentei me puxar demais na questão dos estudos. Então, apesar de eu saber o quanto é importante estudar, eu tava deixando o meu sono um pouco de lado para poder acordar mais cedo para estudar, para coisas desse tipo. E isso também me prejudicou, porque eu chegava no final do dia muito estressado, comecei a ter dores de cabeça com mais frequência, não tinha ânimo para ir treinar, porque eu tava sempre muito cansado. Então, uma das coisas que eu sinto que aprendi nesse ano é que eu preciso modular melhor minha rotina. Estudar é importante, fazer exercício é importante, me alimentar bem é importante, mas eu preciso fazer com que tudo isso se encaixe numa rotina de sono um pouco mais tranquila.
dormir 8 horas por noite não vai ser possível. Eu estudo à noite e eu entro no trabalho muito cedo, então eu sei o quanto isso prejudica, porque eu não tenho como escolher acordar mais tarde ou escolher dormir mais cedo por conta desses horários. Então eu tenho que tentar dormir o máximo possível. E aí para isso é um grande desafio assim para o próximo ano, e que eu acho que pode mudar um pouco essa perspectiva que eu tive nesse primeiro ano, é melhorar esse sono. Melhorar o sono e tentar me organizar melhor nos finais de semana para conseguir me alimentar bem durante a semana. Porque eu tenho o costume de fazer comida para a semana toda e tal, então definitivamente são coisas que eu preciso focar mais. Então modular essas coisas mais básicas, que são meus exercícios, minha alimentação e meu sono, para que o resto funcione, para que eu consiga estudar, para que eu consiga assistir às aulas e não ficar lá caindo de sono, para que eu consiga não ter tantas dores de cabeça e tantas crises como eu comecei a ter no final desse ano agora, para que eu consiga colocar meus projetos para frente, sabe? E eu acredito que essas foram as principais dificuldades que eu tive e os principais aprendizados também, porque a única coisa que eu consigo pensar para o próximo ano é em melhorar esses quesitos, porque melhorando isso eu tenho certeza que o meu estudo também melhora, que o meu rendimento na faculdade também melhora. Porque, como eu disse, as disciplinas em si, apesar de um pouco desafiadoras, porque eu estava muito tempo sem estudar, porque é uma área que eu não tinha o costume de estudar, claro que isso vai ser desafiador, mas eu sei como resolver isso, estudando. Agora, o resto, o ânimo para estudar, a disciplina para sentar todo dia e estudar, estudo, eu tenho certeza que é modulado principalmente por conta dos meus outros comportamentos, desses comportamentos mais bases, mais centrais na minha rotina. Então, acredito que definitivamente esses foram os principais aprendizados, e no próximo ano meu grande objetivo é conseguir modular melhor minha rotina para que eu consiga levar melhor o meu curso daqui para frente. Porque o próximo ano tem disciplinas bem mais duras. Vou ter bioquímica, vou ter fisiologia, anatomia, disciplinas que para mim são muito difíceis. Eu já tive essas disciplinas num curso técnico que eu fiz quando eu era bem mais novo. E no curso técnico já é um pouco mais leve, assim, e mesmo assim eu lembro que eu tive muita dificuldade. Então, justamente por isso, eu preciso tomar esses cuidados para que o próximo ano renda melhor, porque eu sei o quanto essas disciplinas são importantes para eu conseguir entender e me desenvolver melhor quando eu chegar na parte das disciplinas mais específicas do curso. Então é isso. Esse foi um vídeo só pra gente deixar registrado aqui mais ou menos o que aconteceu esse ano, e também para marcar o retorno do canal aí. Eu vou tentar postar um vídeo por semana. Essa é uma das metas pro ano de 2025. Tô pensando em fazer um vídeo sobre algumas coisas que eu tô pensando pro ano de 2025 que eu queria deixar registrado. Talvez eu faça esse vídeo, e se eu fizer aí eu posto aqui pra vocês agora ao longo do mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ir acompanhando os próximos vídeos, já se inscreve no canal e curte esse vídeo aqui para me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau!